sou o Felipe Ribeiro e esse é mais um Contando Histórias do Povo. Hoje eu vou contar para vocês a história da Sebastiana. Quem mandou a história dela foi a filha dela, Sandra, que conta a história da primeira incorporação da Sebastiana lá no sertão de Alagoas, num tempo muito distante, e contando a história da primeira incorporação dela com a entidade Zé Plinter. Mas antes eu queria pedir para vocês deixarem seu like, deixar o seu curtir, deixa nos comentários o que você achou dessa história e mande sua história para mim, contando historiasdopovo@gmail.com, tá certo? Tem aí na descrição o link para você mandar por e-mail. Também tem no TikTok e no Instagram. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Ela escreveu para mim e ela foi pontuando cada parte que a mãe dela contou. Ela escreveu para mim como foi que a história foi desenrolando até o final dessa história. Ela disse que tem mais duas histórias que ela vai escrever para mim depois, sobre essa entidade, de trabalhos que depois de mais velha, a Sebastiana veio a trabalhar, agora mais firme com essa entidade. Mas essa história é uma história que marcou bastante a Sebastiana, e ela já é uma senhora hoje em dia, pela data mais ou menos que ela me fala aqui, mas que marcou bastante as duas. Então vamos lá? E ela começou assim: o dia que seu Zé incorporou pela primeira vez. História da Sebastiana, uma menina nascida no interior de Alagoas, do berço, de dor e o colo da madrinha. A chegada de Sebastiana ao mundo foi marcada por uma profunda dualidade: o sopro de uma nova vida e o silêncio da morte. Ela nasceu em uma casa simples, em Fernão Velho, no interior do sertão alagoano. Naquela noite abafada, após horas de parto difícil e doloroso, sua mãe não resistiu às complicações e veio a falecer minutos depois, após ver o rosto da filha pela primeira vez. Sua mãe, sem a mãe, com o pai, o nome do avô da Sandra era seu Tonho, completamente submerso no luto e focado na sua caminhada espiritual. A recém-nascida foi acolhida por sua madrinha, Fátima, mulher de fibra, conhecedora das ervas e das rezas. A madrinha criou Sebastiana com todo amor e carinho. Nos primeiros 7 anos de sua vida, a menina cresceu livre, correndo descalça pelo chão de terra vermelha, ouvindo histórias do povo antigo e aprendendo a respeitar a natureza. A infância com a madrinha era um refúgio do afeto e na simplicidade. Porém, ao completar os 7 anos, o destino de Sebastiana mudou drasticamente. Seu Tonho havia se casado novamente e decidiu que era hora de assumir a criação da filha. Aí ela fala assim: a partir daqui, algumas coisas eu conto na terceira pessoa, ou às vezes eu volto para a primeira pessoa, porque algumas coisas também foi contada pela madrasta da Sebastiana. Ela vai falando aqui para mim, nessa carta que ela escreveu. A menina foi levada para morar com o pai. Ela falou: no caso, minha mãe foi levada para morar com o pai e a madrasta na casa principal de um terreiro de Umbanda, onde o seu Tonho, que era médium, muito respeitado e dedicado. A transição foi um choque emocional e cultural para a pequena. Ela deixou o colo afetuoso da madrinha para viver sob os olhares vigilantes da madrasta e as regras de um pai que, apesar de trabalhar com a caridade na Umbanda, era um homem de uma disciplina de ferro e fogo, um gênio muito severo, confundindo rigidez excessiva com proteção espiritual. O primeiro sopro do invisível. Foi justamente naquele ano de transição dos 7 anos que o invisível cobrou o seu primeiro preço. Numa tarde de agosto,
Enquanto Sebastiana colhia gravetos no quintal de terra batida, o tempo pareceu parar. Um calor sufocante deu lugar a um calafrio repentino, que arrepiou seus braços pequenos. Suas pernas vacilaram e seus olhos miúdos viraram para o alto. Sem que ela compreendesse, seu corpo foi tomado por uma força vibrante e estrondosa. Ela caiu no chão, mas não chorou. Em vez disso, soltou uma gargalhada grave. Suas mãos miúdas batiam no chão no ritmo do jongo, que ninguém ali havia lhe ensinado. Ela conta que meu avô e a madrasta correram no quintal e empalideceram. Presenciaram uma cena. Ele, como um médium experiente, percebeu imediatamente que não era nem um caboclo e nem um preto velho que estava ali, mas sim uma entidade de rua. Um espírito que ele e a esposa consideravam desregrado, perigoso para uma criança tão nova. Como era muito pequena, ele tomou uma decisão rápida e drástica, apoiado pela madrasta. Ele levou a menina para o quarto de santo do terreiro e, usando seu conhecimento ritualístico com as rezas de contenção e obrigações feitas às pressas, meu avô amarrou aquela espiritualidade, aquela energia. Ele trancou os caminhos daquela manifestação nos portais do invisível, decretando que a filha só expressaria a espiritualidade sobre a doutrina rígida que ele aprovasse. Minha mãe acordou confusa e sentindo um vazio profundo no peito, como se tivesse arrancado um pedaço de sua alma. Ela contou para mim. A Janela da Liberdade e o Desafio do Couro. 4 anos se passaram e um silêncio sufocante aos 11 anos. Minha mãe já não era mais a mesma criança submissa. O sangue que corria em suas veias clamava pela liberdade que as regras rígidas do seu pai e as cobranças da madrasta tentavam podar. A casa e o terreiro pareciam uma prisão de dogmas, onde ela não podia respirar. Numa noite de lua cheia, atraída pelo som distante de uma viola e pelas risadas que vinham da quermesse do vilarejo, minha mãe não resistiu. Ela contou que assim que o pai e a madrasta foram pegar no sono, ela abriu a janela devagarzinho, mas a janela daquelas madeiras que range, e pulou o seu quarto. A sensação do vento noturno no seu rosto e a poeira da estrada nos seus pés descalços trouxeram de volta uma alegria que ela não sentia há muito tempo. Ela dançou, ela sorriu, sentiu a vida pulsar sem as obrigações do terreiro. A alegria não durou muito. Ela retornou para casa com 2 amigas que deixaram ela no portão e, ao retornar pulando a janela do quarto, a luz do candeeiro se acendeu. Era o meu avô, que a esperava no escuro, incentivado pela madrasta que havia descoberto a cama vazia. Meu avô, que incorporava os guias de luz para fazer a caridade, estava tomado pela fúria humana, segurando pelo um cinto de couro cru nas mãos. Meu avô disse: filha de médium não pula a janela para vadiar na rua. Você vai aprender o que é respeito e doutrina nessa casa, esbravejou meu avô, deixando a raiva cegar ele. Primeiro golpe de cinto estalou no ar, atingindo as costas da minha mãe. A dor física foi imediata. O cinto desceu pela segunda e pela terceira vez. Rasgou o silêncio daquela noite, o couro batendo na carne. A minha mãe chorava de joelhos no chão, clamando pela mãe no silêncio daquela noite e pela madrinha que estava distante. Sob o olhar frio da madrasta que estava na porta, quando meu avô ergueu o braço com ainda mais fúria e desferiu a 4ª cintada, algo extraordinário aconteceu. No exato segundo que meu avô deu a cintada e o couro encostou nas costas de minha mãe, o choro dela sumiu, meio que por encanto. O quarto, que ainda cheirava suor e poeira, foi invadido por um aroma súbito de fumo de corda e uma excelente colônia barata de barbearia. Minha mãe não caiu, pelo contrário, ergueu a cabeça devagar
e os olhos cheios de lágrima agora brilhavam com uma ironia cortante. Uma força do invisível esmagadora pareceu blindar o corpo daquela criança. Foi então que na boca da menina de 11 anos saiu uma voz encorpada, malandra e rouca. Ecoou pelas paredes da casa. E ela disse: "Bate mais, ela não vai sentir." O retorno do seu Zé. O braço do meu avô travou na hora ao desferir o próximo golpe. A força dos seus próprios guias não apoiou daquela violência. Minha mãe se levantou devagar, sem esboçar qualquer sinal de dor. Sua postura mudou completamente. Os ombros se ergueram com imponência, um pé se adiantou sobre o outro e um gingado inconfundível, que todos nós conhecemos hoje em dia. Os olhos fixaram no pai com uma firmeza avassaladora. Meu avô deu os 2 passos para trás, deixando o cinto cair. A madrasta ficou apavorada e acuada na parede. O feitiço do trancamento que meu avô fizera 4 anos antes havia se estralhaçado pela força da necessidade de proteção. E aí a minha mãe disse, no caso seu Zé: "Salve a malandragem, meu nobre." Soltando uma gargalhada alta e gostosa, cheia de malandragem e autoridade. "Você sabe estender a mão para curar assistências do terreiro, mas usa o couro do cinto para castigar o sangue do seu sangue? Em mulher não se bate nem com uma flor, quanto mais com a ignorância de quem diz trabalhar com a caridade da Umbanda." Era ele, seu Zé Pilintra, o mestre da Jurema, o protetor dos aflitos, o rei da boemia. Ele havia descido ali para blindar o corpo daquela menina órfã, ao dar uma lição no velho médium. Meu avô, trêmulo e apavorado ao reconhecer a energia da rua que ele tanto tentou prender, gaguejou: Zé Pilintra? O que você quer com a minha filha? Eu fechei esse caminho." E aí o seu Zé resolveu contar a sua história. E aí ela escreveu assim: "A saga do navio negreiro." História do seu Zé. O espírito incorporado na minha mãe ajeitou o chapéu invisível na cabeça, cruzou os braços, olhou para o horizonte, cruzando os oceanos do tempo através da memória. "Você se orgulha do seu terreiro, das suas roupas brancas, dos seus guias, mas escuta aqui, cabra. A minha história começou muito antes de existir a Umbanda nesse chão de terra vermelha. Eu nasci na Nigéria, em terras de Urubás. Meu nome lá era outro, um nome que os tambores batiam com orgulho e liberdade. Eu tinha família, tinha terra, tinha as mesmas ancestralidades que você cultua aqui. Mas a ganância dos homens brancos cruzou o mar. Fui caçado como bicho, amarrado com correntes de ferro que cortavam a carne e jogavam no porão do escuro de um navio negreiro. Seu Zé, através dos olhos da minha mãe, parecia reviver a dor da travessia. Você trabalha com os pretos velhos que sofreram no cativeiro, mas esquece que os nossos antepassados passaram no porão de um navio. O cheiro da morte, a sede que queima a garganta, o som dos meus irmãos morrendo lado a lado e sendo jogados aos tubarões no Atlântico. Eu cruzei aquele oceano sob o chicote dos feitores. Aquele mesmo que você, um homem que descarregara a luz dos guias, tentou imitar agora contra sua própria filha, que já nasceu sem o calor de uma mãe para defendê-la, e vive sob os olhares tortos de quem não a pariu, e olhou para a madrasta na parede. Por isso eu vim aqui, porque o estalo desse cinto me lembra o sofrimento que passei e jurei combater. Caramba, deu uma lição, hein? É uma história para se pensar. Bastante. A entidade deu um passo à frente,
olhando fixamente nos olhos do pai aterrorizado e apontando para a madrasta encolhida no canto. Cheguei aqui no Brasil como mercadoria. Trabalhei no corte de cana de sol a sol, sangrando para dar riqueza aos senhores. Mas minha alma nunca aceitou as correntes. Eu fugia, eu pulava as cercas das senzalas, eu buscava liberdade na noite, nas matas, no catimbó. Aprendi a usar a malandragem e o jogo de cintura para não para fazer o mal, mas para sobreviver em uma terra que queria me ver morto. Morri nesse chão, sem correntes no coração, e me tornei encantado na Jurema sagrada. Seu Zé Pilintra inclinou-se sobre meu avô, sua presença emanando um poder ancestral que fazia as paredes da casa vibrarem discretamente. Eu sou a noite, eu sou a rua, sou protetor de quem não tem ninguém por si. Essa menina aqui pulou a janela porque a alma dela tem sede do mundo, a mesma sede de liberdade que nos movia nas senzalas. A Umbanda é linda, seu Tônio. Os caboclos são lei, mas o mundo aqui fora exige ginga que só a rua ensina. Já que a mãe dela não está aqui na terra para protegê-la, e você e sua mulher falharam no papel de guiar no amor, a partir de hoje, você não encosta mais um dedo nela. Se você levantar a mão para ela de novo, ou tentar trancar os meus caminhos outra vez, vai ver que a mesma linha que cura também sabe cobrar. Você vai bater cabeça para os seus guias no terreiro, mas na vida dessa menina, quem dita o ritmo agora sou eu. O desfecho e o começo de uma jornada. Meu avô chorando e trêmulo, arrependido, de pavor caiu de joelhos diante da própria filha e da entidade. A madrasta, chorando de medo, também pediu perdão. Como um homem de religião, meu avô reconheceu a soberania e a justiça daquela cobrança espiritual. Ele chorou também, pela memória da falecida esposa, que percebeu sua rigidez cega havia se tornado a própria corrente que os espíritos que ele tanto cultuava lutaram para quebrar. Seu Zé Pilintra deu a última gargalhada, uma batida de pé firme no chão, que fez o candeeiro oscilar. Cantou seu ponto de despedida, que dizia algo como quem mexer com Zé Pilintra, ou tá doido ou tá danado, e desincorporou suavemente. Minha mãe desabou nos braços do meu avô, que agora segurava não com fúria de um carrasco, mas com respeito profundo de um homem que pedia perdão à sua filha. A partir daquela noite, dos seus 11 anos, as marcas do cinto desapareceram milagrosamente das suas costas antes do dia amanhecer. Meu avô nunca mais usou a violência e a madrasta passou a tratá-la com respeito, silencioso e prudente. Até contou boa parte dessa história para minha mãe, que não se recordava de todos esses eventos, mas que ouviu essa história várias e várias vezes. No dia seguinte, ele permitiu que minha mãe visitasse a madrinha para contar o que havia acontecido. Meu avô abriu as portas do terreiro para que o malandro trabalhasse na linha das almas e também da encruzilhada. Minha mãe cresceu sabendo que andaria protegida pelos seus guias e pelos guias da casa, com as bênçãos e a ginga de seu Zé Pilintra. Uma história muito, muito bonita, falando da primeira incorporação de uma pessoa e de um tempo muito antigo, né? A gente está falando aqui, ela contou que hoje a mãe dela tem 86 anos e isso aconteceu no interior, né? No interior do Nordeste. É um espírito antigo, uma história muito antiga, porque a gente está falando aí de 86 anos, ela tinha 11, a gente está falando aí de 70 e tantos anos, né? Quase 70 anos, muito tempo. É um espírito muito antigo, é uma história muito, muito emocionante, muito, muito linda essa história. Ela falou que vai trazer
outros 2 relatos que tem da mãe dela trabalhando com essa entidade em outra situação já adulta, que ela vai mandar para mim. Ela terminou o relato falando isso, agradeceu por contar a sua história, e é isso. Se você gostou dessa história e das outras que eu já contei por aqui, deixe o seu like, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que teve a primeira incorporação retida dessa forma, né? Conta pra mim, manda a sua história pra mim que eu vou contar a sua história aqui no meu canal. Meu nome é Felipe Ribeiro, um grande beijo, fique com Deus.